Queridos, vamos pegar nossas Bíblias, mais um estudo da Epístola aos Colossenses, Epístola de Paulo, capítulo 3, vamos ler os versículos de 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Maravilha, né? Uma porção muito rica em significado, uma porção tão conhecida, mas tão pouco compreendida, porque traz aqui um sentido orgânico da verdade. E o cristianismo, historicamente falando, não tem como negar esse fato, leu as Escrituras do ponto de vista meramente teológico, né? Então é preciso resgatar a Escritura enquanto uma leitura diferenciada. Uma leitura em que coloca o homem no centro de todo o conflito. Não teoricamente, mas vendo o homem enquanto um acontecimento histórico e entendendo que tanto as coisas positivas quanto as negativas, as Escrituras, elas acontecem dentro do homem. O problema do bem e do mal está dentro do homem. O problema do pecado está dentro do homem. A luz está dentro do homem. As trevas estão dentro do homem. A vida e a morte estão dentro do homem, não é? Tudo deve ser visto nessa perspectiva dentro do homem. Não é sem razão que os judeus erraram. Eles se equivocaram porque eles pensaram num Cristo e num reino que fossem literais. Precisava que haveria de vir um Messias, ia estabelecer um trono na terra de Israel, ia dar uma espada para cada um, fazer um grande exército, subordinar as nações com armas meramente carnais. E quando ele viu que isso não aconteceu, o Cristo de Deus veio, anunciou a chegada do reino, mas eles não podiam compreender, por isso mataram o Messias. Cristo já dizia: o reino de Deus está dentro de vós. Então é dentro do homem que ocorrem todas as lutas, todas as dificuldades, e é dentro do homem, portanto, que acontece a salvação. Essa porção que acabamos de ler fala acerca da nossa manifestação com Cristo em glória. No versículo 4 que diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós sereis manifestados com Ele em glória. O tema da salvação, sobretudo nesse desfecho de salvação, no ápice da nossa salvação, que é o tema da glorificação, né? É o tema da ressurreição, que é o tema da segunda vinda de Cristo, tão conhecido. É um tema que também, à semelhança de todos os outros temas, sofreu essa intervenção de um olhar analítico, é um olhar meramente analítico, de um olhar teológico, de um olhar conceitual, de maneira que todos vocês aqui sabem e são testemunhas disso, se não é que cada um ainda pensa deste modo. Há uma grande expectativa, de certo modo, da maioria dos cristãos pela segunda vinda enquanto um mero evento histórico. Ou seja, eles dizem, né, Jesus vai voltar. Ficam aguardando assim, né? Um dia ele vai voltar, e quando ele voltar, vai levar a sua igreja para o céu. Então, até então, tudo está correto. A vinda de Cristo vai ocorrer. Essa ascensão, esse arrebatamento deve ocorrer. O problema é que eles falam e veem esse assunto como algo meramente espaço-temporal.
Imagine que agora, neste momento, Jesus viesse arrebatar a sua igreja. De repente, 4 ou 5 pessoas aqui desapareciam, porque foi para o céu, e os demais ficam aqui, com cara de tacho, olhando um para o outro. A velha história do arrebatamento, conforme já foi, nós já ouvimos no passado muito isso. Tem até filme, né? Deixados para trás, salvo engano, que propaga essa ideia. Alguém fala, pastor, mas não seria desse modo? Eu estou pensando que é. Estou aguardando. O problema que nós estamos pensando que Jesus vem salvar-nos desse mundo, enquanto esse mundo físico, essa organização de guerras, de tumultos. Nos esquecemos que todas essas coisas externas que nos perturbam, das quais queremos fugir ou nos livrar, são meros reflexos ou manifestações daquilo que o homem é interiormente. Então, o Senhor não se daria ao trabalho de tentar realizar uma obra meramente, como eu posso falar, alopática, né? Uma obra de salvação externa, que trata com os efeitos, não trata com a causa, efetivamente. A salvação de Deus seria homeopática, né? Pequenas gotas, pouco a pouco, processo lento, mas um processo que trabalha natural, interiormente, organicamente, ontologicamente. Não que não haverá um desfecho da história. Tem que haver um desfecho. O Apocalipse mostra claramente isso. Mas esse desfecho será um desfecho enquanto consequência de algo realizado na história. Ou seja, a escatologia é o selamento, no sentido de que a escatologia é o amadurecimento e a frutificação de todas as coisas. Sejam as coisas positivas ou as coisas negativas. O que a Bíblia chama no Apocalipse de Grande Babilônia e de Nova Jerusalém são as duas grandes consumações da história do homem sobre a terra. Então é preciso que nós entendamos que tanto o arrebatamento, como a manifestação dos filhos de Deus, quanto a glorificação, quanto a vinda de Cristo, são coisas que se podem experimentar hoje. E que se deve experimentar hoje. Do contrário, se nós não experimentarmos hoje, nós não vamos alcançar o tão sonhado desfecho escatológico. Isso não acontecerá em nós. Então é comum que os cristãos fiquem nessa expectativa, aguardando um dia em que vão ser arrebatados para o céu, e Deus vai dar uma veste branca para cada um, vai mudar o nome, literalmente. As pessoas pensam, eu me chamo Joaquim, cheguei lá, vou me chamar Salomão. Aí fica a expectativa, vai mudar o nome. Olha, qual o sentido de Deus mudar o seu nome? Paola agora vai chamar Rebeca. Aí você fala assim, e daí? Ocorre, irmãos, que quando se fala de nome nas Escrituras, e a Escritura tem esse critério, desde a primeira página até a última, tem o critério de que os nomes significam algo. A gente vive num tempo de uma crise de esvaziamento do significado das palavras. A pessoa tem um filho, aí vamos colocar o nome de quê? Coloca Pedro. Outro, não, prefiro Mateus. Aí vem a avó e fala, não, o nome dele vai ser Antônio, em homenagem ao avô. Ou seja, coloca-se os nomes pelo gosto, pela pronúncia, se soa bem, se lembra alguém da família, mas não se coloca o nome pela razão de ser do próprio nome. Então, na Bíblia, o nome tem significado. Por exemplo, quando Jacó teve o seu nome mudado para Israel, o próprio texto deixa muito claro, é porque ele sofreu uma transformação. Havendo uma transformação do ser, agora aquela pessoa já não é mais aquela anterior. Ela agora é uma outra pessoa. Se é outra pessoa, precisa de um novo nome. Um novo nome, portanto, implica uma mudança, implica uma transformação. Assim como as pessoas querem receber uma veste nos céus, se esquece que a veste está mais para a questão cultural do que para as questões divinas. O modo como nós nos vestimos, por exemplo, aqui no Brasil, é uma questão cultural. Tem lugares no Brasil em que os índios ali não vestem roupa nenhuma. E agora? Vejam que a roupa está para a questão cultural. Você vai em países asiáticos, né? Ou países do Oriente Médio, por exemplo, lá vocês vão encontrar pessoas com becas, com vestidos, né? Com estolas. Você fala, mas homem vestindo vestido? Como assim?
É porque tudo é uma questão, vestido é uma questão cultural. Quando a Escritura coloca o termo veste, vestes brancas, tanto a veste quanto a cor branca estão ali significando algo. Significa as virtudes daquela pessoa. Lembram quando a mulher do fluxo de sangue tocou nas vestes de Jesus? Jesus disse: de mim saiu virtude. Veste é aquilo que nos cobre, é aquilo que, sendo aquilo que somos, está mais externamente para a manifestação daquilo que nós somos. Então, tanto a veste quanto, digamos, o nome, isso estão para um processo de mudança que ocorre no nosso ser. Então é preciso, urgentemente, nós resgatarmos a visão clara das Escrituras acerca dessa tal manifestação dos filhos de Deus. Quando o versículo 4 diz que nós seremos manifestados juntamente com Ele, isso precisa ser compreendido. Então leia comigo novamente. Porque se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, então veja que inicialmente fala de uma ressurreição comum, não é? Ou seja, juntamente com Cristo. Essa ressurreição, ela já denota automaticamente que você já é outra pessoa. Porque no versículo 20 do capítulo anterior, fala: se morrestes com Cristo. Então implica morte e ressurreição. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós sereis manifestados juntamente com Ele em glória. Nós temos basicamente três coisas que eu preciso que os irmãos entendam. Primeiro é quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Então nós temos aqui Cristo sendo a nossa vida, Ele há de se manifestar. Ok? Segundo ponto, então vós sereis manifestados com Ele. Então a manifestação de Cristo implica necessariamente a nossa manifestação. Ou não? O texto não diz: quando Cristo se manifestar, vós sereis manifestados, ou talvez serão manifestados? Sereis, é um fato, é uma declaração assertiva. Então não há como você dicotomizar a manifestação de Cristo e a sua manifestação. Cristo vai vir, Ele vai se manifestar, mas pode ser o caso que você não se manifeste, você não, você fique para trás, você não seja arrebatado, você fique perdido, você perca a sua salvação. São vários os argumentos. Então o primeiro é Cristo, se na nossa vida Ele há de se manifestar. O segundo é que nós seremos manifestados com Ele. E aí vem a palavrinha, em terceiro lugar, em glória. E aí, novamente, temos que pensar que essa palavra glória não pode significar, como se pensa, uma luz. Quando Cristo veio agora, eu vou ficar assim, como cheio de luz. Todo mundo vai ver uma luz grande em volta de mim, né? Uma auréola, né? Sobre a cabeça. Ali uma aura que me cobre, que me reveste. Tudo isso são pensamentos de criança. A criança, por exemplo, quando um pai conta um conto de Branca de Neve para uma criança, ou a história dos 3 porquinhos, essas histórias estão absorvidas de verdades profundas acerca da alma humana, das lutas, dos temores, a necessidade de vencer os medos, os traumas. Essas histórias, elas são feitas para falar daquilo que acontece dentro do homem. Isso é um princípio, uma lei hermenêutica de literatura. Então não estou aqui inventando nada. Mas a criança, como ela não sabe, ela só pode entender aquela história intuitivamente. Isso aí, ela não consegue nem perceber muitas vezes. Mas o que ela pega, grosso modo, é apenas os aspectos materiais, né? Uma bruxa, os anões, digamos, os porquinhos, o lobo. Ela fica nas coisas externas, no invólucro da história, e não consegue apreender de imediato os seus significados. Nós também precisamos olhar para a Escritura e procurar ver além da aparência imediata das palavras. Glória, nós vamos verificar como terceiro ponto que eu apresentei, que significa na Escritura manifestação. Vou apresentar para vocês em João capítulo 17.
Mas vejamos então, quando Cristo, primeiro ponto, que é a nossa vida, se manifestar, veja que está dizendo da manifestação de Cristo. Logo alguém pensa, ele aparecerá nas nuvens dos céus, imagine, e aí todo olho o verá, citando aqui Apocalipse capítulo 1, versículo 7, é um texto bíblico. E aí é como seria dito, ele se manifestou e o mundo o viu, como se a manifestação de Cristo fosse meramente o ato de você vê-lo, como se ele estivesse aqui e ninguém soubesse quem é. De repente, sou eu, estou aqui. Se manifestou. Agora nós sabemos. Isso implicaria o quê em mudança para o mundo, efetivamente? Aí a visão tradicional escatológica vai dizer, não, mas ele vai vir com a espada, vai colocar ordem, quem não tiver junto dele, ele vai degolar, vai pisar na cabeça, o sangue vai jorrar, vai ser uma guerra, e depois ele vai colocar no inferno todo mundo, esse povo todo, aí pronto, vai dar uma paz. Mas veja que ele faria isso, de acordo com esse pensamento, por meio da força do braço, não é? Por meio de uma força no âmbito de uma guerra física. Mas observe que o texto é muito claro quando diz, quando Cristo, aí vem uma informação, que é a vossa vida. Esse Cristo é um Cristo interior, é um Cristo que habita dentro do homem. Então essa manifestação de que fala esse texto, sem nenhum prejuízo a uma manifestação pública, escatológica, final, que para mim é o que menos importa, porque o que mais importa é essa manifestação no homem, por meio do homem. Essa manifestação, ela pode ser vista, por exemplo, no texto de Colossenses, capítulo 1, volta um pouquinho. Paulo já disse aqui atrás, no versículo 26, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos santos, Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Então ele fala aqui de uma revelação, porque Deus quis dar a conhecer qual a riqueza da glória deste mistério. Que riqueza da glória é esse? Que mistério é esse? Aí ele diz, isto é, Cristo em, não é Cristo lá, é Cristo em mim, está dentro de mim. E esse Cristo habitando em mim é a minha esperança que eu tenho de quê? Da glória. Então a glória é o resultado do Cristo em mim. Vocês irmãos entendem? Quando eu disse, entendam claramente, eu tenho muitas pessoas que estão à espreita, querendo pegar uma frase minha. Quando eu digo que é o que menos importa o escatológico, é óbvio que qualquer pessoa que enxergue dirá a mesma coisa. Porque o escatológico é resultado. Isso é automático. Enquanto sem o processo não tem o resultado. O que nos importa é o processo. Né? Cristo sendo trabalhado em mim para que ele se manifeste na minha vida. Quando Cristo é manifestado em mim, automaticamente haverá a minha manifestação enquanto Filho de Deus, que é o segundo ponto. Veja mais um texto antes de nós passarmos para frente. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo, eu vou ler bem aqui de trás, do versículo 4, para dar um sentido mais forte, tá? A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Veja que aqui fala de uma manifestação dos céus, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado. Olha a glória de novo aí. Onde?
nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então, eu quero apenas comentar esse versículo 10, quando vier para ser glorificado nos seus santos. Então, essa manifestação de Cristo ocorrerá por nosso intermédio, por intermédio da igreja, por intermédio do seu corpo. Isso fica muito evidente no sentido profético, quando nós entendemos claramente Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Quando lá nos é dito que Deus criou o homem do pó da terra, não foi? Lembram? Adão, macho. E Deus então multiplicou esse Adão, quando da sua costela, do seu lado, retirou a essência para edificar a mulher. É dito em capítulo 5, versículo 2 de Gênesis, que o macho e a fêmea, homem e mulher, embora dois, foram chamados pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Ou seja, Adão era o nome do macho e fêmea, juntos, o que implica a sua unidade. Adão quer dizer humanidade. Então entenda que agora Deus olha para aquele um, que é aquela completação, aquele Adão, e diz: crescei, multiplicai e enchei a terra. Até hoje a maioria dos cristãos leem esse texto sempre nesse sentido literal. Até tem a quem discute, dizendo assim que a pessoa tem que se casar e tem que ter filho. Não pode usar nenhum tipo de preservativo, nenhum anticonceptivo, porque a ordem, não pode desobedecer, é encher a terra de gente, né? Encher a terra. Mas entenda que macho e fêmea, ali em Gênesis 2, eles representam figuradamente e profeticamente a um grande mistério. Efésios capítulo 5, versículo 32, falando: deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. O apóstolo Paulo diz: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, quando eu olho para macho e fêmea lá em Gênesis, eu tenho que ver que ali está oculto um mistério, e que esse mistério é o próprio Cristo e a igreja. Por isso que a Bíblia vai colocar Cristo enquanto noivo e a igreja enquanto a noiva. Então, se nós tomarmos outro texto de Romanos, capítulo 5, versículo 16, por exemplo, quando o apóstolo Paulo, falando acerca de Adão e de Cristo, fala que o Adão era uma prefiguração daquele que haveria de vir. Então tem que olhar para Gênesis pensando em Cristo, não pensando em Adão. Quantos olham para o homem de Gênesis 1 enquanto o homem criado, o primeiro, Adão mesmo, literalmente falando, vai lhe acontecer igual ocorreu com Davi, em Salmo de número 8, que pensando em Gênesis capítulo 1, não podendo compreender, dizia: Senhor, eu sei que tu fizestes o homem assim, mas eu não vejo este homem governando, eu não vejo se cumprir no homem o que está proposto em Gênesis. Foi preciso que alguém escrevesse posteriormente, no caso no livro de Hebreus, para explicar. Não, capítulo 2 de Hebreus explica. Aquele homem lá de Gênesis, conforme foi questionado por Davi, e lá no Salmo, em Hebreus 2 fala, conforme Davi, ou aquele lá no Salmo 2 disse, aquele é Cristo. O que eu quero dizer com isso? O que tem a ver com a manifestação? É que quando diz lá: crescei, multiplicai e enchei a terra, deve ser entendido no sentido profético que Cristo vai crescer, vai multiplicar-se e vai encher a terra de si mesmo. Esse é o significado de tantos textos, sobretudo em Salmos, que diz que a glória do Senhor encherá a terra cheia de Cristo. A pedra, Daniel 2, que foi cortada sem auxílio de mãos, que foi jogada contra a estátua, que depois que destruiu a estátua, ela cresceu, encheu toda a terra. Então o propósito de Deus quanto ao homem criado
é que este homem, enquanto extensão dele próprio, isso está em João 15, quando fala sobre a videira e os ramos. Os ramos são a extensão da videira, para encher a terra da videira mediante os ramos e encher a terra de frutos provenientes da seiva da videira, que é o fruto do Espírito. A seiva é o Espírito. Então a ideia do Evangelho, da glória, da manifestação, é esse Cristo se manifestando por intermédio dos santos. Por isso que no livro de Tessalonicenses, lemos agora, fala que Cristo virá para ser manifestado nos seus santos e ser admirado neles. Ou seja, Cristo, enquanto o belo, vamos colocar o belo da filosofia, que coisa, me fugiu o nome. A filosofia coloca 3 coisas básicas, que é a justiça, o belo e o bem, né? A justiça, o belo e o bem. Estou tomando aqui esse belo enquanto aquilo que há de melhor e essencial, que é o próprio Cristo, sendo manifestado em todo o mundo, no mundo inteiro. Então, quando o apóstolo Paulo fala Cristo que é a nossa vida, ele fala que essa vida interior, que é Cristo, que está no homem, ela um dia vai se manifestar. No homem, evidentemente. É isso que João vai dizer. Abre em 1 João capítulo 3. E deixa eu ver se eu consigo transmitir a ideia do que está dito aqui. Versículos 1 e 2. Fazendo a transição para o segundo ponto. Nós seremos manifestados com Ele, quando Cristo se manifestar em nós. Onde é que diz isso? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Cristo virá para ser manifestado nos santos e ser admirado neles. Ora, veja o que diz João na sua primeira epístola. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Veja que a ênfase aqui é o fato de sermos filhos. Ser filho tem uma implicação, primeiramente, de natureza. Porque quando um homem gera um filho à sua semelhança, com a sua natureza. Não é normal que uma cadela, por exemplo, dê à luz a um jacaré, a uma galinha. Não é normal isso. Então, quando o próprio Cristo fala sobre os sermos filhos, em Mateus capítulo 5, ele diz que nós devemos amar os nossos inimigos, para que sejamos manifestados como filhos de Deus. Mas por que isso? Amar o inimigo, se manifestar como filho de Deus? Fala, porque o vosso Pai Celeste. Aí ele fez a relação, o pai e o filho. Porque o pai, ele dá o sol e a chuva maus e bons. O pai não faz essa distinção. Essa é a natureza do pai. Então é mais do que natural que o filho, participando da sua mesma natureza, tenha também tal manifestação de amor incondicional. Então quando diz que o grande amor de Deus, pelo fato de termos sido chamados filhos de Deus, ser filho implica uma relação de natureza. E de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Ou seja, o espírito de filho sempre vai estar em oposição ao espírito do mundo. Isso porque o pai está numa relação de oposição ao mundo. Lembra quando João disse, não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há? Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque esse espírito do mundo é o espírito do filho que renunciou à paternidade divina. É aquele filho que falou, não quero mais ser o filho do pai, eu quero sair de casa. É o filho pródigo, que assumir a sua própria vida, ser autônomo em si mesmo, ser autônomo e ser independente. E por isso, esse espírito do mundo é a negação da paternidade, é a negação da filiação. Então, quantos filhos de Deus
no sentido de que suas consciências já foram despertadas para essa realidade de filiação, paternidade e filiação. Então, esses o mundo não pode conhecer. Quanto mais você experimenta essa filiação, quanto mais você se entende como filho e se coloca como filho no mundo, mais o mundo, inimigo de Deus, menos o mundo vai te reconhecer, porque são coisas opostas. Aí ele diz no versículo 2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então olhe para mim e vamos relacionar este ponto com Colossenses. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós vimos que essa manifestação acontece no homem. Vimos ou não vimos? Você conferiu? Onde diz isso? 2 Tessalonicenses 1:10. E o próprio texto, né? Quando Cristo, que é a vossa vida, Colossenses 1:26 ou 27. Cristo em vós, a esperança da glória. Então, quando Cristo se manifestar, nós seremos manifestados juntamente com Ele. A manifestação de Cristo implica a nossa manifestação. Ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ou seja, eu sou filho de Deus, glória a Deus, você também é filho de Deus. Aqueles a quem a Bíblia declara não ser filho de Deus, não é aquele que essencialmente não é. É aquele que, sendo filho de Deus, está perdido, iludido na sua consciência, e tem o espírito do mundo, que é a negação da paternidade divina e da filiação dos homens em relação a Deus. Então, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ou seja, do mesmo modo que é dito que há uma manifestação de Cristo, e é em nós, também existe uma mensagem paralela, totalmente relacionada e dependente da primeira, que é a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, quando se prega a manifestação do Filho de Deus, não tem como você deixar de pregar, anunciar juntamente a manifestação dos filhos de Deus, porque uma coisa implica a outra. Uma coisa está intimamente relacionada à outra. Não tem como ocorrer a manifestação de Cristo sem a manifestação dos seus filhos, e vice-versa. Não tem como. Agora veja que coisa mais linda que João vai dizer. Espero que eu consiga transmitir para vocês. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Como assim? Vamos agora pensar naquela visão tradicional, só para os irmãos verem que a incoerência do pensamento tradicional. Espera-se que Cristo simplesmente apareça nas nuvens, ou manifestou, de repente, aquele brilho, aquela coisa, aquele fulgor, aquele tremor, o mundo todo parou, pararam as máquinas, tudo para, os carros param, e todo mundo na mesma hora, o mundo inteiro, 7 bilhões de pessoas. Aí quando olhar, porque você olhou, quando Cristo, que é a nossa vida, melhor, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Então Ele apareceu, aí de repente eu fiquei igual a Ele. É um passe de mágica, uma varinha mágica, uma coisa mágica. Como que o cristianismo gosta de coisas mágicas? Desde Gênesis capítulo 1, os cristãos entendem equivocadamente que Deus trouxe todas as coisas à existência do nada. Haja peixe, o peixe apareceu. Haja árvore, a árvore, plim, apareceu. Sol foi aparecendo, como se ele tivesse uma varinha mágica. E foi, pastor, mas ele não tem o poder de fazer isso? Ora, Deus tem o poder de fazer o que Ele quiser fazer. Só que Deus não é incoerente consigo mesmo. Deus é vida. A vida é que gera todas as coisas. Basta você olhar para a sua própria realidade, experiência humana, no seu cotidiano. Nada que Deus fez é automático. Tudo é a partir de uma lei interna, uma lei de vida interior. Você vê que o homem, ele se multiplica, ele se reproduz, não é? Mas Deus criou uma semente. Tem uma semente. Tem que ter semente. Semente tem que
ser concebida, tem que ovular, se unir ao óvulo, e ali concebe, e começa um processo lento de gestação. Tudo é assim. Leia, o próprio Gênesis declara, só não vê quem não quer. Produza a terra. A ordem é que a terra produza erva, relva, árvores frutíferas. E não pense que apareceu as árvores tudo cheias de frutos, não. As sementes foram geradas na terra. A terra como um grande laboratório orgânico, vivo, ali sendo geradas sementes que foram, de acordo com o tempo, germinando, crescendo. Aí nós queremos agora que Cristo apareça nos céus e quando você olhar para Ele, você, plim, transformou, mudou. Não. Quando Cristo, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Por quê? Que nós seremos semelhantes a Ele quando Ele se manifestar. Porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então basta que você veja, e porque você viu, na sua frente já foi transformado? Não. Esse ver aqui está associado à visão espiritual que se tem acerca dele. Na medida e na proporção que eu o vejo, que eu o discerno, que eu o concebo, que eu o compreendo dentro de mim, é que acontece a manifestação dele. E ele se manifestando em mim é a minha própria manifestação como filho dele. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Não. Esse ver aqui não é o ato de você ver um objeto, como eu vejo esse copo. Não é o que Cristo disse? Que a vida eterna consiste em conhecer o Pai? Você não vai pensar que esse conhecer é chegar lá um dia e falar assim, olha, vem cá, aqui está o Pai, a Silvia, prazer em conhecer. Pronto, conheci o Pai. Esse conhecer está para um conhecimento interior daquilo que Ele é, na sua natureza, nos seus atributos. Se nós poderem entender um pouco disso, pega a metáfora do filho pródigo, ou que seria a parábola do filho pródigo. Aquele filho, quando sai de casa, ele conhecia o pai. Ele tinha uma revolta do pai, não tinha? Certamente ele não engolia o pai. Talvez a presença do pai incomodava o filho. A casa foi ficando muito estreita. Os dois já não cabiam na mesma casa, a ponto de o filho falar, não, vou ter que ir embora dessa casa. Porque ele não considerava o pai, o seu pai, como pai. Seu pai ia se tornar um inimigo, um adversário. Esse filho não podia conhecer o pai. Foi preciso um longo processo de sofrimento do filho, para que ele chegasse no último nível de reconhecimento, primeiramente de que ele nada podia, porque todas as suas tentativas foram frustradas. Foi aí então que caiu ali, a luz brilhou na sua consciência. O termo diz, caindo em si, começa o processo de conhecimento do pai. Ele fala assim, puxa, meu pai é bom, porque até os empregados na casa do meu pai comem pão. Ele começa a entender o pai. E aí ele volta. Mas ainda nesse retorno ele está conhecendo. Porque ele ainda tem a expectativa, eu vou pedir perdão para o meu pai. E meu pai vai me perdoar, mas talvez ele não perdoe assim, perdoado, porque não é assim que se perdoa também. Mas eu vou dizer para ele que ele me receba como um empregado. Aí é capaz que ele perdoe, né? Porque um empregado, tudo bem, ele vai receber com ressalvas. Olha, era o entendimento do filho. E ele foi treinando essas palavras para dizer para o seu pai, mas quando ele encontra, o pai o vê ao longe, corre ao encontro do filho e vai quebrando todos os seus conceitos equivocados. Quando o filho, pai, pequei contra os céus, pequei, o pai não dá nem atenção, o pai abraça. O pai vai ao encontro, né? Correndo. Se fosse outro pai, ficaria esperando, batendo o pé, né? Ele vai ter que entrar aqui na minha casa, na minha frente, vai ter que me encarar, vai ter que se explicar. Não, o pai vai ao encontro e abraça o filho, beija o filho e lhe entrega tudo aquilo que é dele, que é do pai: sandálias,
vestidos e anel no dedo, e dá uma festa. Por isso que o filho mais velho não podia conceber essa ideia. Em tudo isso, esse filho que um dia saiu por não conhecer o pai, agora conhecia o pai. Sabia. Tanto é que o assunto dessa parábola é o conhecimento do pai e o não conhecimento, que o filho que nunca saiu de casa, ao reclamar com o pai, disse: eu sendo teu filho, nunca tendo saído de casa, nunca desobedeci uma ordem tua, sempre te servindo, trabalhando no campo, e o senhor nunca me deu um cabrito. Aí como é que o pai responde? Ora, mas como assim? Tudo que é meu é seu, está aí, ó. Então esse também não conhecia. O conhecer o pai, queridos, não é uma questão de você enxergá-lo com os olhos físicos. Está para uma questão de intuição e de conhecimento do Espírito dentro de você, que forma um novo coração, que forma uma nova consciência. E por isso que João vai dizer que, olha a relação que ele faz dos dois pontos. Sabemos que quando ele se manifestar, então pense ele manifestando em mim, em amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, santidade, justiça, tudo isso. Uma ausência completa em mim de qualquer coisa que é do meu ego. Esse ego foi aniquilado. Nada de prostituição, de impureza, de adultério, de inimizade, de porfia, de vaidade. Tudo isso foi banido. Portanto, tudo agora que sai de mim em palavras, meus pensamentos que geram as palavras, que geram comportamentos, que geram ações, tudo refletindo aquilo que ele é. Ele está se manifestando por meu intermédio. Quando Cristo se manifestar, ou sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Ora, por quê? Porque eu estarei vivendo e agindo conforme ele é. É uma relação que não tem como separar. Ele se manifesta em mim, e quantos me veem falar: mas você parece muito com ele, porque você fala como ele. Tanto é que os primeiros cristãos foram chamados em Antioquia de cristãos. Por que os primeiros crentes foram chamados de cristãos? Ora, por causa do Cristo. Eles viram essa identidade, eles viram essa relação. Então, quem procede de Cristo, vive como Cristo, é um cristão. E quem não procede, não vive como Cristo, não poderia ser chamado de cristão, pegando a palavra pelo seu sentido próprio. Então, quando Cristo se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque Ele se manifesta em mim, e quem me vê como Cristo, semelhante a Ele. E esse processo só ocorre porque haveremos de vê-lo como Ele é. Ora, não é apenas haveremos de vê-lo, mas como Ele é implica que nós ainda não sabemos como Ele é. Que talvez muitos dos nossos conceitos sobre Cristo estejam equivocados. São religiosos, egoístas, avaros. Tanto é que em nome dele foram feitas muitas guerras no passado, muitas pessoas foram mortas em nome dele. E até hoje se persegue pessoas, se cria inimizade, divisão, contenda em nome dele. Porque as pessoas entendem que Cristo faria isso, né? Alguém diz: pastor, mas não está dito lá, por exemplo, Jesus dizendo: não penseis que eu vim trazer paz à terra, mais espada? Desde agora estarão 2 contra 3, 3 contra 2, e pai contra filho e tal, falando. Mas cuidado com a sua leitura. Jesus é o príncipe da paz. Portanto, ele não veio trazer espada. Pastor, mas se ele disse que veio trazer espada, você fala que ele não veio trazer espada, é a sua leitura do texto que está equivocada. Ele quer dizer: a minha vinda ao mundo fatalmente vai gerar divisão. Onde o evangelho entrar, aqueles que não creem, não recebem, não conhecem o evangelho, farão oposição fatalmente. É uma espada que corta, que separa. E a divisão se instaura nessa luta entre luz e trevas.
Mas Cristo não veio propagar a guerra. Ele não veio propagar a inimizade. Ele não veio propagar a divisão. Em nenhum sentido. Nunca. Cristo, ele sempre, e a sua própria missão é de reconciliar. Ele veio reconciliar o mundo com Deus, reconciliar o homem uns com os outros. Então é clara essa questão, né? De que a manifestação de Cristo e a nossa manifestação é algo como que será o resultado de uma salvação dentro de nós. Razão porque o apóstolo Paulo, voltando ao texto de Colossenses, no versículo 5 diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Esse pois, né, implica essa relação. Uma vez que em Cristo nós morremos, em Cristo nós ressuscitamos, uma vez que Cristo é nossa vida, uma vez que essa vida um dia há de se manifestar, essa vida que vai me fazer semelhante a Ele, essa vida que será a manifestação daquilo que nós somos nele. Se essa é a nossa expectativa, se esse é o nosso alvo, então devemos nós proceder no caminho de fazer morrer a velha natureza. Agora, eu receio que muitos, ao ouvir essa mensagem, e outras semelhantes a essa, fiquem desencorajados de servir a Cristo. Mas talvez seja um receio bobo da minha parte, né? Porque seria isso uma mera manifestação de uma verdade inevitável, de que aquela pessoa nunca compreendeu o Evangelho, e aquilo que ela queria não era verdadeiramente o Evangelho. Só que quer ir para o céu, morar no céu, sem sofrer as profundas mudanças essenciais de um novo coração, de um novo espírito, uma nova consciência, ela quer ir para o céu porque ela é esperta, né? Ela não quer ir para o inferno. Então ela é esperta, eu quero ir para o céu, então eu vou no melhor caminho por aqui. Mas uma pessoa fala, então quer dizer que o Evangelho propõe que nós sejamos uma humanidade boa, reta, justa. Talvez a pessoa não queira essa integridade de vida. Talvez o que a pessoa queira e esteja buscando, mas eu não estou buscando isso. Eu não estou buscando uma vida, uma humanidade transformada e mudada, que reflita ou que manifeste ou que frutifique o fruto do Espírito. Estou buscando uma fuga das contas, da sogra, dos cunhados, uma fuga do governo. Agora que o Bolsonaro ganhou, eu quero ir para o céu o mais rápido possível. O pessoal fala, né? Não é assim? Querem fugir de uma situação. Mas isso não é o Evangelho, absolutamente. Mas eu queria tanto aquelas ruas de ouro lá. É pura ganância. Eu queria aquela cidade de ouro para mim, morar num quarto todo de ouro, uma estante de ouro, para guardar minha coroa de ouro, um cabide de ouro para pendurar a minha veste branca, né? Um salgueiro para poder... Enfim, de todo modo, é preciso rever e reconsiderar. Quando o apóstolo Paulo fala sobre essa manifestação, em seguida ele fala, bem, então nós temos que considerar aquilo que está dentro de nós. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ou seja, nunca chegaremos a essa manifestação, nem Cristo nunca se manifestará, enquanto essa natureza terrena, animalesca, adâmica, não for banida. Veja que a implicação é certa. Para Cristo se manifestar em mim, o que levará para que eu me manifeste enquanto Filho de Deus, exige, fazei, pois, a destruição daquilo que hoje em mim é manifestado e que não é Cristo. Porque hoje o que muito se manifesta de mim, e coloca muito nisso, não é Cristo. A terra está cheia de Adão, mas não está cheia de Cristo. Ela está cheia de Adão, não no sentido de número, mas da expressão de Adão. Porque se é dito crescei e multiplicai, crescei o quê? Deus olha para Adão, fala, crescei. Como é que Adão cresce? Porque ele não falou assim, gere filhos, seria a mesma coisa, mas não daria o mesmo sentido. Adão, você está aí, agora cresça. É porque é ele, cada filho é ele que está crescendo.
e se multiplicando, e enchendo a terra de si mesmo. De sorte, então, que quando nós vemos todas as maldades, as misérias humanas, isso tudo é uma manifestação daquilo que é o homem, ou daquilo que é Adão. O oposto disso, e o mundo só vai mudar efetivamente quando Cristo se manifestar. Então, não haverá nenhuma mudança real, de fato, que compreenda a justiça, o bem, a bondade, a misericórdia, a graça, enquanto não houver a morte dessa velha natureza. Não tem como fazer diferente. Se fosse diferente, aí teria um grande problema. É aquela pergunta que muitos fazem, né? Por que Cristo não veio ainda? Quem já se perguntou isso? Mas, gente, Jesus prometeu voltar tem 2000 anos, Marcinho. 2000 anos. Até hoje. E pelo que eu estou vendo aí, não tem nem previsão, né? Vocês têm previsão? Minha mãe tem. Minha mãe acha que vai vir daqui a pouco. Pastor, mas você é incrédulo? Não, como é que eu sou incrédulo, gente? Eu estou falando sobre essa manifestação. Só quero que vocês entendam que essa manifestação de Cristo não pode ser arbitrária. Cheguei e tal, acabou, vai para cá, para o inferno. E quem que vai ficar com ele? Em glória, quem é? Eu quero saber quem é. O Papa Francisco? Aí, imagina só se ele levasse a gente para o céu. Levasse os crentes da Universal para o céu. Da Assembleia de Deus para o céu. Todo mundo. O DEVAP junto também, nós também. Primeiro que não daria certo lá. A divisão está instaurada. Daqui a pouco tem lá no canto lá, Gabriel, um arminiano, um calvinista discutindo. Se a salvação é de um jeito ou de outro jeito. E Gabriel tentando, gente, não tem sentido, já está salvo, está bom. Não, mas porque a verdade, não sei o quê, a ortodoxia, a ortopraxia. Daqui a pouco imagina só as pessoas que não se gostam, que são inimigas. O céu iria virar um inferno. Ah, pastor, mas não é assim não. Nós seremos transformados num piscar de olhos. Bem, leia claramente o texto de 1 Coríntios 15. Lá está falando este corpo mortal. Está falando do corpo corruptível para o incorruptível. Está falando desse corpo, da matéria. Não é da alma. A alma é um ser complexo. Quem já falou assim, rapaz, mas o fulano é uma pessoa difícil. Quem conhece uma pessoa difícil aqui? Difícil. Tem gente difícil, não tem? E tem muita gente que me acha difícil também. Todo mundo acha alguém difícil. Você é o difícil de alguém, fica tranquilo. Mas é difícil mesmo. Ser humano é uma coisa complexa. Complexa. E não se muda com passe de mágica. Quem estiver pensando que a morte realiza uma mudança de alma, a pessoa morreu, não, agora virou anjo, foi para o céu, que maravilha. Não, como assim? Morreu, tudo bem, ela pode ir para onde ela quiser, mas que a alma dela, enquanto consciência, é a mesma. Quanto tempo é preciso para alguém mudar o entendimento, o sentido, o sentimento, ter um novo comportamento, um novo coração? Quanto tempo muda? Leva para alguém sofrer mudanças? Demora. Pensa você num pai falando, filho, estuda, filho. O pai falta chorar. Paga estudo para o filho, compra caderno, compra lápis, compra livro, compra bolsa, dá dinheiro para o lanche, dá dinheiro da passagem, paga van para levar os filhos para a escola. O pai leva, o pai busca um sofrimento, e o filho não está nem aí para nada. E o pai, meu filho, olha, se eu pudesse voltar na sua idade, quando eu era da sua idade, o filho está nem ouvindo. Agora, ele um dia vai, fala, puxa, meu pai estava certo, minha mãe estava certa. Mas ele vai sofrer. O sofrimento é necessário para que as pessoas entendam muitas coisas. Então a mudança não acontece do dia para a noite.
Essa glória, que é a manifestação, ela é um resultado. Pastor, onde que diz na Bíblia que glória é manifestação? Ora, simples. Imagina só você, em João capítulo 17, deixa eu ler aqui 2 versículos para os irmãos poderem entender esse conceito. João 17 traz esse conceito claramente. 17, versículo 1. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Bem, quando o filho fala: Pai, glorifica o teu filho, o filho precisava ser glorificado. Aí ele fala: para que o filho te glorifique a ti. Então o pai também seria glorificado. A glorificação de um implica a glorificação do outro. Vejam a relação. O que significa essa glorificação do pai? É o filho: glória ao pai. Estou glorificando? Bom, glorificado? Não. Veja o texto. Quer ver? Versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Ou seja, a obra que o filho realizava, na medida em que ele realizava, estava glorificando o pai. Não é rendendo glória ao pai, estava tornando o pai conhecido. Versículo 5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, mesmo antes que houvesse mundo. Ou seja, antes de haver mundo, estava o filho ao lado do pai. Sim ou não? Então, enquanto Deus, aquele que é o Logos, quando os mundos foram criados, lá estava o Logos, conhecido do mundo e dos mundos. Mas a encarnação do filho foi ele entrar para o anonimato das criaturas. Tornou-se homem, semelhante a homem. Era Deus encarnado. Ele fala: agora, Pai, chegou o momento, glorifica o teu filho, mostra-me ao mundo, mostra ao mundo aquilo que eu sou, do modo como eu estava contigo lá, que eles vejam que eu sou aquele que lá estava. Mostra-me ao mundo, revela-me ao mundo, porque uma vez que eu for revelado ao mundo, tu serás revelado como tal. Porque, versículo 7, versículo 6, manifestei o teu nome aos homens que me deste desse mundo. Porque Cristo manifestou. Se você ler o versículo 4, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra. Versículo 6, manifestei o teu nome aos homens. Manifestar o nome é o mesmo que glorificar o Pai. Quando ele glorificava o Pai, mediante as obras, ele estava manifestando o nome do Pai aos homens. Mas entenda, manifestar o nome, não é falar: o nome do meu pai é Pai, ou é Jeová, ou é Yahvé. Não. Manifestar o nome é a pessoa. Eu manifestei o teu ser ao mundo. Quem me viu, me ouviu e viram as minhas obras, eles puderam perceber a ti. Então, essa glória é a manifestação. Bem, de todo modo, é importante o pensamento de Paulo, quando ele, tão logo acaba de falar dessa manifestação do Filho em nós e nossa como Filho de Deus, ele recorre à praxis da vida humana e cristã, dizendo que nós devemos fazer morrer a natureza terrena. O homem, se fala muito de justificação. Justificação pela fé, não é? Justificação enquanto a salvação judicial, orgânica e tal. É um tema muito debatido, um tema complexo, um tema teológico. Tanto é que você não ouve essas pregações sobre esse tema. Não sei quando tem um congresso, uma coisa mais específica, alguém ousa falar alguma coisa nesse sentido, mas no geral é um tema que não interessa muito a muitas pessoas. Mas a palavra justiça, a raiz da palavra justiça é a mesma da palavra ajustamento. Porque o homem, no pecado, ele está desajustado de Deus. Ele criado por Deus e criado em Deus, ele hoje é exatamente o oposto de tudo aquilo que Deus é. Com raríssimas exceções e poucas exceções. Mas o fato é que o homem precisa, para que ele seja essa manifestação de Deus, ou para que Deus por meio dele se manifeste, ele sofra esse ajustamento
de consciência em direção à unidade de todas as coisas. Ou seja, quando você olha para a experiência humana, os homens estão todos divididos. A divisão é uma coisa mais evidente que existe na humanidade. A divisão, que ocorre em todos os setores. Mesmo onde você diz, não, aqui não tem divisão, quando você pensa que o povo que é unido, mas a divisão logo se manifesta em pequenos detalhes, na medida em que você percebe que cada um procura construir a sua própria vida. Interessante, às vezes, tem uma família, parece tão unida ali. Eu costumo dizer que quem une a família é a mãe. Geralmente a casa da mãe é o lugar onde os filhos se encontram. Quando a mãe falece, pensa com os filhos e os agora irmãos, né? Se dissipam, vão ficando longe, sem ver. Aí um vai para o Pará, o outro vai para o Ceará, o outro vai para o Rio Grande do Norte. Fica anos e anos, cada um na sua própria vida. Às vezes tem um rico demais, o outro pobre demais, mas cada um na sua, cada um no seu, né, lugarzinho. E isso aí é uma divisão oculta, né? Oculta. Sem falar daquelas divisões que são claras, que é a inimizade, que é o ciúme, que é a porfia, que é a contenda, é a divisão no âmbito da religião, porque o cristianismo se vê como sendo a única religião do mundo, todas as outras são do demônio. Você já viu o cristianismo, enquanto tal, fala, não é só nós, tem outras religiões também, não fala, não, é só nós. E as outras? Do demônio. Mas, se a nossa é de Deus, as outras são de quem? Se as outras não são a nossa é de Deus. E as outras é do demônio. Se a nossa é de Deus, imagina se não fosse, hein? E eu falo de cristianismo, enquanto instituição. Não estou falando de fé, de Jesus Cristo, de evangelho, não. O evangelho é verdadeiro. E o evangelho não é só nosso. O evangelho pregado nessa modalidade histórica, né, tem o cristianismo como seu portador principal. Mas o evangelho de Cristo está sendo pregado no mundo inteiro, desde sempre. Desde o primeiro homem sobre a terra, o evangelho é pregado. Depois, quem tiver a curiosidade e o desejo, leia um livro chamado Fator Melquisedeque. Um livro excelente, que consegue falar um pouco sobre esse assunto. Livro cristão, evidentemente. Mas a própria Bíblia fala disso. Lembra que Jesus uma vez falou assim, olha, eu ainda tenho muitas outras ovelhas que não são desse aprisco. Então ele tem ovelhas em outros apriscos? Tem, ele está falando. Tem vários apriscos. E talvez em outros apriscos, ele diga a mesma coisa. Eu também tenho outras ovelhas em outros apriscos. O que é natural. Mas a mim, me convém conduzi-las. Estão sendo conduzidas. E um dia haverá um só rebanho. O seu pastor, essas divisões vão acabar. A religião é coisa do homem, não é de Deus. É coisa do homem. O homem, na sua busca, na sua ânsia de encontrar a Deus, acaba construindo os seus ninhos, ou seus nichos, onde eles estabelecem aquilo como sendo a verdade suprema. Mas Deus, como Jesus disse, quando orardes, cuidado para não orar, Pai meu que estás nos céus. Deveria orar, Pai nosso. O evangelho ele é muito maravilhoso. Então, os homens eles precisam de serem trazidos de volta para o eixo dessa compreensão e da experiência dessa verdade, enquanto Cristo em nós, Cristo no homem. Não é uma coisa que você tem e o outro não tem, que você recebeu e o outro não recebeu, que você mora no Ocidente e tem o do Oriente não tem. Nada disso. É Cristo no homem. E olha que Paulo diz que este é um grande mistério que é revelado aos gentios. Ou seja, os gentios mais distantes. Gentio, pois é, Cristo em vocês. Ó. É a esperança da glória. É um mistério, ele fala, isso é um mistério que até então, né, estava oculto. Os judeus pensavam que era só eles. Aí vem Paulo, não, os gentios é que tem Cristo também. Esse Cristo tem que ser conhecido, revelado. E então
manifestado, mas não prescinde do ajustamento da consciência. Então é preciso que nós venhamos a rever os conceitos doutrinários em busca da experiência e, sobretudo, de um autoconhecimento, um conhecimento de si. Porque, infelizmente, um dos grandes problemas do cristianismo é exatamente o ensinamento superficial das verdades bíblicas. Por exemplo, santificação. Não tem esse tema? Santificação? Aí fala assim, santificação é o quê? Simples. O crente não bebe. Bebe? Loura responde, o crente não bebe. Você é cristã. Sim, não na frente dos outros. Bem, mas qual que é a teoria? Crente bebe cerveja? Pinga, então? Misericórdia. Então, se você deixa de beber, você começou a se santificar. Pronto. Crente não fuma. Fuma? Responde. Então, se você deixou de fumar, já está se santificando. Crente não dança. Dança? Então, crente não vai à praia. Praia? Misericórdia. Quando vai de terno. Melhor não ir, meu irmão, porque na praia de terno, pensa num sofrimento. É o inferno, né? Crente não vai ao cinema. Crente não canta uma musiquinha do Zezé de Camargo e Luciano. As musiquinhas chorosas. Não canta. Aí fica ali, ele acha que isso é santificação. Aí nós ficamos a vida inteira ouvindo que ser crente cristão, ser santificado, é você ter esse antissocial. Aí você ficou ali, na sua presunção de se achar melhor do que o outro, porque a sua roupa é diferente, que não frequenta aquele lugar. Você ficou ali na sua arrogância, na sua hipocrisia, porque muita coisa você tinha vontade de fazer e não fazia porque não podia, mas vontade tem. Ou na hipocrisia de não fazer na frente dos outros, mas fazer escondido. Então, depois de tantos anos com isso impregnado, mesmo sabendo que Jesus disse, o que está fora do homem não pode contaminá-lo, mas o que está dentro do homem é o que o contamina. Mesmo sabendo disso, é preciso agora você fazer uma análise e ter um autoconhecimento. Como diz a grande frase, né? Conhece-te a ti mesmo. Primeiramente no sentido negativo. Para então conhecer-se a si mesmo enquanto natureza em Cristo. Aí Paulo diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ele quer dizer que é próprio do homem caído, porque a constituição de sua consciência lhe faz ser assim. 2 pontos. Aí ele começa. Prostituição. Eu não vou entrar nos detalhes de cada um, mas semana que vem eu prometo fazer isso. Prostituição. Impureza. Paixão lasciva. Desejo maligno. E avareza, que é idolatria. Aí vocês observam, né? É preciso irmãos terem uma ideia como as palavras perdem o significado fácil. Se fala tanto em idolatria, sobretudo os evangélicos, os católicos têm idolatria. Porque tem uma imagem de no fulano, de gesso, né? De bronze, de ferro, sei lá. Mas a Bíblia fala assim, avareza, que é idolatria. Portanto, todo crente avaro é crente idólatra. Acabou. Ou seja, um autoconhecimento. Senhor, eu aqui, que natureza terrena. Ele quer dizer que todas essas coisas são de natureza terrena. Do homem não terreno enquanto terra. Terreno enquanto caído. Enquanto caído. Puxa vida, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, misericórdia. Quem diria, hein?
Ira. Crente irado. Quem é que já ficou irado? Irado. Para ficar irado é facinho, facinho. Tem uns que fica irado constantemente. Aí tem outro que é lerdo, manso. Manso entre aspas, né? Aí fala, não, essa ali não ira nunca. Meu irmão, no dia que um desses lerdos ficar irado, não fica perto dele, não. Porque quando esse povo lerdo fica irado, ele fica cego. Cega. Aí esses outros que ficam toda hora irado, é tipo um cachorro que late muito e não morde, sabe? No final não dá nada, mas esse escaladinho, misericórdia. Mas olha, gente, ira, indignação, maldade. Maldade. Despojar dessas coisas é o processo de santificação. Veja, não tem nada a ver com a música que você canta, a roupa que você veste, a comida que você come, a bebida que você bebe, nada a ver com isso. Lógico que essas coisas que nós estamos aqui não tem nada a ver, temos que tomar um cuidado, porque existe uma desordem em muitas coisas, né? Eventualmente você pode ser um dependente alcoólico. Isso é uma doença. Doença mesmo. Tem que ter tratamento para isso. Você pode estar viciado em algo que esteja te matando, não é? Ou matando, destruindo sua família, sua vida social, o seu trabalho. Lógico, tem coisas que... mas não podem ser colocadas na categoria de santificação. Esse é o grande detalhe. Porque senão a gente fica dando murro ao vento, como diz o apóstolo Paulo. Olha, ira, indignação, maldade. Quanta maldade tem no meio daqueles que se dizem filhos de Deus. Maldade mesmo. Só má. Maledicência. Linguagem obscena do vosso falar. Aí vem a mentira. Uma série de coisas. Semana que vem nós vamos retomar esse ponto, versículo 5. Nós vamos passar ponto a ponto, falando dessas duas vestes. Uma veste que é a veste do velho homem, e uma veste da qual devemos nos vestir, que é a veste do novo homem. Vamos trazer o significado de veste. Como Paulo fala, despojai-vos, que é um sentido de despojo, é um sentido, e despivos, despirdes, despirdes do velho homem, e nos revestir de uma nova veste, que é de Cristo. É o significado dessas coisas, e para nós podermos caminhar e crescer nessas virtudes de Cristo. Tá bom?